Vamos falar um pouquinho de Jó, capítulo 3, versículo 23. Por que se dá a luz ao homem cujo caminho é oculto? De novo. Por que se dá a luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu? Versículo 25 e 26. Porque aquilo que temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Nunca estive tranquilo, nem sossegado, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Esses dias o Facebook me fez uma lembrança muito gostosa, e eu coloquei no grupo da casa, e alegrou o coração de alguns. E uma mãe que viu essa lembrança, ela viu o vídeo umas 300 vezes, que eu sei. Ela comentou lá no grupo lá, eu já vi um montão de vezes, e acredito que está vendo até hoje, né? E aquilo alegrou a beça meu coração, e eu comecei a pensar de como a vida muda, as coisas mudam, as coisas passam. E foi uma época em que aqui a igreja estava bem movimentada, e a gente planejava um monte de coisa, a mente da gente viajava com um monte de coisa, né? A gente viajava na maionese, nós estávamos ainda tendo entendimento do que Deus queria para nós como pastores, e para casa. A gente veio com uma ordem do Senhor, mas Deus não esclarece tudo. Deus vai nos fazendo aprender para depois executar. Deus não te dá um esquema, não te dá um croquis, uma ordem de serviço. Deus não faz um planejamento para você olhar a planta, né, como se fosse um engenheiro, e você olha para aquela planta e já sabe para onde vai tudo. Já sabe quem vem, como vai ser usado, como vai ser utilizado, os carrapichos que aquela pessoa tem, como você vai ter que tirar. Já vem com toda a informação do que o pastor tem que mudar. Não, Deus não faz assim, não. Deus tem uma maneira de agir que além de ser extraordinária, ela mexe com o nosso coração. O que Deus faz é mexer com a nossa vida. Deus mexe com a nossa vida, e às vezes a gente só vai entender depois. Quando eu olhei aquela cena, né, a gente lembra e começa a lembrar e vê quantos planos nós fizemos. E me perguntem quantos planos de tudo que a gente planejou aconteceu. Nenhum. Nenhum. Deus não permitiu que nada do que a gente planejasse naquela época acontecesse. Tudo foi mudando, tudo. Os ministérios que tinha, as coisas que tinham nesse lugar, tudo foi mudando. Mas com o entendimento do versículo 23, por que se dá a luz ao homem cujo caminho é oculto? Por que você nasceu e não vem já tudo determinado na sua mente, um papel, um documento, dizendo o que vai acontecer? Já pensaram nisso? A gente nasce e não sabe o dia de amanhã. E eu comecei a pensar nas coisas que me aconteceram, e Deus começou a me lembrar desse texto. Foi quando eu voltei. Foi quando eu estava nas minhas confusões, há muito tempo atrás, e ontem a gente sentado na mesa lá na festa da Janaína, o Henrique contando os causos dele, e eu fiquei lembrando, meu Deus, todo mundo passou por muitas lutas e dificuldades, e o Henrique falando, né, de bebida, de cigarro, e que Deus foi mudando a vida dele. Eu fui lembrando da minha vida, e eu lembrei das minhas confusões, e lembrei que quando a Cristina descobriu as minhas confusões, ela falou exatamente o versículo, bota para mim ali, Rafael, novamente, o versículo 25. Ela falou nas palavras delas, mas falou como Jó, porque aquilo que temia me sobreveio, e aquilo que eu receava me aconteceu. Cristina, quando nós casamos, eu e Cristina, eu casei no Senhor, esperando algo esperando que o Senhor movesse o nosso coração, e nós sempre fomos envolvidos com louvor, com a igreja, e que nada de mal acontecesse, e que a gente andasse num caminho legal, perfeito, e fosse tudo muito bom e muito maravilhoso, mas num dado caminho eu perdi a direção, fiz um monte de besteiras,
E quando ela descobriu, ela falou isso. E aí, descobriu-se o que estava no coração da Cristina, porque ela casou pensando que nada de errado fosse dado, nenhum problema ia acontecer. Ela casou achando que eu era o príncipe encantado, além de ser bonito, né? Ela achou que eu era Jesus, o Salvador, e ela pensou que, de repente, no casamento, as confusões que tinham na sua casa não aconteceriam na casa dela, porque foi tudo direitinho, ninguém fez nada de errado, né? O Senhor nos segurou para que a gente não avançasse, sinal, aquelas coisas todas. Então, perfeito, nós estamos bem diante do Senhor, por que vai acontecer algo mal? Tem que acontecer tudo certo. E aconteceu muitas coisas erradas, ao ponto da gente pensar assim, meu Deus, isso nunca vai para frente. Não tem esperança isso. Não tem como. Um cara maluco. Só faz besteira, de baixo escalão. Conhece a palavra, um miserável, um nojento, um detestável esse cara. E uma mulher perdida, sem saber, nova, sem saber o que fazer, nunca... teve o entendimento de família, filhos, e o Paulinho estava novinho, e parece que o mundo acabou, e agora o que a gente faz? Acabou tudo, não tem mais para onde ir. E esse livro de Jó, ele revela sobre um homem que, eu vou ser sincero, eu nunca vi homem parecido com Jó, nunca vi. É difícil você encontrar alguém e dizer, caramba, esse cara é parecido com o Jó. O versículo 1, capítulo 1, olha o que diz, quem era Jó. E havia um homem da terra de Uz, cujo nome era Jó. Era este homem íntegro, né? Ele tinha integridade, era reto, né? E temente a Deus, e desviava-se do mal. Perceberam quem era esse camarada? Reto, íntegro, temente a Deus. Só o último aqui, de falar que ele era temente a Deus, já supria todos os outros. Porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria. E ele, além de temer a Deus, ele se desviava do mal. E mais, olha o que diz no versículo 5 desse homem. Olha o que diz aí. Depois que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó e os santificava. E se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Percebe por quê? Porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Percebe? Ele ainda tinha o temor de pensar, quem sabe se meus filhos não pecaram contra Deus nas suas festas. Porque sabe como é que é, né? Muito churrasco, conversa, aí vê o jogo do Flamengo. Não, quando tem jogo do Flamengo, fica um falando mal do outro, dá briga toda vez. Que negócio. Todo jogo do Flamengo tem isso. Quando sai gol do Fluminense, você não vê ninguém torcendo. Mas quando vê gol do Flamengo, é aquela baderna, bagunça, a favela fica calma quando o Flamengo perde, aquele negócio todo. Mas imagina, né? Está todo mundo naquela coisa, naquela torcida, aquele negócio todo. Ismael gostou, né, Ismael? Mas está lá aquela torcida, naquela empolgação, comendo aquele churrasquinho, todo mundo enchendo a cara. Jó, temente a Deus. Vou interceder pelos meus filhos. Vai que eles blasfemaram contra Deus. Um homem temente a Deus, cara, temente a Deus. Ele conhece o seu Senhor, ele conhece o seu Criador, e ele ora a Deus para que nenhum deles se desvie. E eu não vou ler aqui, mas entra uma situação e que cria muitas polêmicas, mas eu quero deixar bem claro para os irmãos que isso é uma situação em que a gente não compreende, mas que devemos entender. Deus é soberano, Deus é Senhor. Deus está no controle de todas as coisas e até sobre a vida de Satanás. Ele tem controle. Para ele provar a tua vida, ele permite as coisas. Não pense o contrário. O problema do ser humano, o problema do cristão, o problema das pessoas é que não temem a Deus. Deus é Senhor e Criador. Vai chegar um dia que tudo vai acabar, porque Ele é Senhor de tudo, é dele. Entenda isso. Você está no mundo que é de Deus. Os planetas, o universo, a praia, os mosquitos, os vírus, tudo é de Deus.
Tudo pertence a Ele. Você pertence a Ele. Crendo ou não crendo, gostando ou não gostando, você é dele. Está nas mãos dele. Não consegue fugir dele. Tenta fugir, você não consegue, não pode, porque os olhos dele estão em todos os lugares, ele é Senhor. E essa situação é enquanto os filhos de Deus vão glorificar, orar, falar com Deus. Algumas outras pessoas falam que é outra coisa, está aqui no livro, mas enquanto o povo de Deus, os filhos de Deus se juntam para falar com Deus, está ali Satanás, cirandando e rodando. E Deus, que é Senhor, está no meio do seu povo e pergunta para Satanás: de onde tu vens? Estou passeando, estou rodando a terra. Deus apresenta Jó a Satanás. Vê meu servo. Está vendo meu servo? É meu servo Jó. E Satanás, na leitura aqui, tenta falar com Deus de uma forma como se Deus, por ter o abençoado, aquele homem estava de bem com ele. Você deu tudo para ele, você faz tudo por ele, você o abençoa, por isso que ele te ama, por isso que ele te louva, por isso que ele te adora, por isso que ele está perto. E, na verdade, às vezes o que acontece com muitas pessoas, e por muitas mensagens serem erradas, muitas pessoas estão de bem com Deus quando tudo está bem, quando nada está mal, quando está tinindo as coisas, né? Dinheiro no banco, muitos amigos, a igreja bombando, ou então o trabalho bombando, não tem discussão com ninguém, o marido dá aquela bênção, gastando dinheiro com a maravilha, toma a esposa o cartão, aí, caraca, maluco, Deus é comigo, glória a Deus, né? A mulher não gasta muito, né? Quando chega o marido, gastei só isso no cartão, né? Ainda dividir para você poder pagar, aquela coisa assim de harmonia, né? Mas parece que quando está assim, parece que as pessoas se agradam de Deus, parece que elas amam a Deus. E Satanás tenta a Deus com isso. Você dá tudo para ele, por isso ele te louva, por isso ele te adora, por isso ele te faz sacrifícios. E Deus permite que Satanás venha tocar nas coisas de Jó. No mesmo dia, na leitura nós vemos isso, ele perde todos os bens que tinha, todos, os gados, os servos, ele perde tudo. Num dia, ele além de perder tudo que tinha, ainda perde seus filhos. E Deus permite com que Satanás toque no corpo de Jó. E aí, além de perder tudo, agora Jó está podre, né? Está com a carne apodrecida, cheio de feridas, fedendo, está todo destruído, por permissão de Deus, a vida de Jó. E aí a mulher dele chega e diz: amaldiçoa, Deus, morre. O que você ainda está fazendo? A tua vida já era, não presta. Para que você ainda adora esse Deus? E o versículo 10, e é a música que a gente conhece, né? Porém, ele lhe disse: como falas, qualquer doida, fala tu, receberemos o bem de Deus, e não receberemos o mal. Em tudo isto, não pecou Jó com seus lábios. Jó mostra para aquela mulher que ele tinha o entendimento de que muitos não têm. Percebe? Ele não diz, e alguns falam assim, não é porque é o entendimento de Jó. Não, esse é o entendimento bíblico. Deus dá e pode tirar. Deus é Senhor. Não pense o contrário. Deus deu e quem sabe Ele vai me dar mais ainda. Não, Deus deu e pode tirar. Você não sabe o dia de amanhã. Você nasceu e foi ocultado a você os planos de Deus para a tua vida. Você não sabe, não pense você que por você estar fazendo tudo certinho, vai ter que dar certo, porque Deus é Senhor e Ele comanda as coisas, e Ele pode querer provar a tua vida, e foi o que Deus fez com Jó. Ele permitiu,
não só a perca dos seus bens, mas também a sua saúde. Meu Deus, onde é que está Deus nesse negócio? Que Deus é esse? Eu já ouvi gente na internet falar até mal de Deus. Não está vendo? Quem é ruim é Deus, não é o diabo não. Deus é que é ruim. Deus é que é podre. Eu já ouvi gente falar assim na internet, falando mal de Deus. O camarada falando, você não vê? Olha só o que Deus mandou fazer. Olha o que Ele mandou. Veja, é isso mesmo. Deus é Senhor. E Ele age como quer. E se vocês lerem Coríntios, as cartas, Paulo vai dizer que nosso Deus corrige o filho que ama. Corrige o filho que ama. Você precisa entender que esse mundo é passageiro. Você precisa entender que as coisas que nós ganhamos aqui, elas perecem. Você precisa entender que você não dura para sempre. Você precisa entender que nós adoecemos. Você precisa entender que a gente enfraquece. Nós nascemos, nos fortalecemos e amanhã estamos fracos. Eu lembro quantas vezes eu subi aquele morro lá com um saco de cimento nas costas. Saco de cimento, sozinho. Subi no morro, sem escada, atravessando pedra. Hoje me pede para levantar 1 quilo levar. Eu chego lá assim, mudou. Já não é mais o mesmo, as coisas passam, elas acabam. O nosso corpo, ele automaticamente vai sendo destruído. Gente, a vida passa, nós não somos eternos. E o pior da vida é não entender que Deus está no controle. Jó, a princípio, ele exalta o nome do Senhor pelas situações que ele passou. Mas é interessante que Jó senta, começa a se coçar com a sua enfermidade, sem nada, sem ninguém. E 3 amigos dele ouvem que ele está naquela miséria. E os 3 amigos vêm visitar Jó. Quando eles olham para Jó, eles nem reconhecem a Jó. Eles sentam no pó com Jó, rasgam as suas vestes e se sujam junto com Jó na poeira e ficam sentados 7 dias. 7 dias sem falar nada um para o outro, se lamentando pela situação, pelo estado em que estava o seu amigo, sem saber o que falar, se condoendo com ele, sentado no chão. Capítulo 3, versículo 3. Mas depois de 7 dias, Jó abre a boca. Aí começa a revelar o que está no coração de Jó. Versículo 1 e do versículo 1 ao 3 diz assim: Depois disso abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó, falando, disse: Pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um menino. Versículo 11: Por que não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei? Por que me receberam os joelhos? Né? Sai da madre, o joelhinho da mamãe, né? Bota no colo. E por que os peitos para que mamaste? Né? Bota no colo ali e começa a mamar o neném. Para quê? Versículo 13. Porque já agora jazeria e repousaria, dormiria, e haveria repouso para mim. Versículo 23. Porque se dá a luz ao homem, cujo caminho é oculto, e a quem Deus o encobriu. Jó entra numa crise de entender que nasceu, mas que a vida dele não estava mais no controle das suas mãos. Jó levantava de madrugada para orar para os seus filhos, pensando ele: olha, se eles fizeram alguma coisa a Deus, vou rapidamente pedir perdão, para que não venha nenhum mal sobre a nossa vida. Quantas vezes nós não fizemos isso? Levantamos de madrugada, pedimos perdão a Deus por algo que nós fizemos, vai que Deus vê o que eu fiz e amanhã acaba a minha dispensa. Quantas vezes, e eu conheço gente assim, que deixou de dar dízimo nas igrejas onde se obriga as coisas, onde só falta te empurrar um negócio no teu lombo para dizer, tem que dar, senão você vai morrer, senão vai vir um devorador, senão não sei o quê. O cara, quando não traz, meu Deus, o devorador.
ele fica agoniado, porque se ele não der, o demônio vai na casa dele e vai arrancar a despensa dele. A preocupação dele é com o seu bem-estar. Ele não conhece a Deus. Ele teme a Deus por medo e não porque o ama. Jó teve esta revelação, teve esta manifestação no seu coração, porque ele fazia tudo para que Deus não pegasse, para que Deus não destruísse, para que Deus não tirasse as coisas da vida dele, para que ele não sofresse. Foi demonstrado, foi manifesto o que estava no seu coração. Isso aconteceu com a gente. Quando nós casamos com esse entendimento, com medo de Deus. Vou fazer as coisas direito para que o meu casamento dure. Vou na igreja todo dia para que Deus não nos deixe faltar nada. Vou fazer jejum, vou fazer oração, vou dar dízimo para que nada falte na minha casa. Não conheço a Deus. Quando o povo sai do Egito, eu gosto de usar esse exemplo. Deus prova eles e diz, Deus diz assim, eu os humilhei para que vocês vissem o que estava no coração de vocês. Tinha tudo de bom no Egito. Estavam até sofrendo pela escravidão no Egito, mas não tinha nada para se queixar. Eles comiam cebola, alhos, né? Eles falam aqui, as cebolas e alhos do Egito, olha, nós sentimos saudade de cebola e alho, que eles sentiam saudade. É porque provavelmente a comida do Egito devia ser muito boa. Come maná a vida toda, come pão o dia inteiro, come. O povo sai do Egito para comer pão, de manhã e de tarde. Come pão o dia inteiro. 40 anos comendo pão, come. Era suficiente para eles. Mas a gente não aguenta comer ovo uma semana. Eu como. Mas vocês estão entendendo? Deus precisa mostrar o que está no nosso coração, e às vezes a nossa vida ela vai fazer uma guinada. De repente Deus vai mudar a história, de repente Deus vai mudar o que estava acontecendo e vai mudar o rumo para que mostre o que está no meu e no seu coração. Nós estamos às vezes tão confortáveis na nossa vida, ou então a gente está passando por tanta tribulação e não está sabendo o que está acontecendo. Deus está provando você. Não é por mal, nunca foi por mal. Deus quer te trazer conhecimento e entendimento de quem Ele é. Depois que nós passamos pelas nossas crises, e sinceramente, quando nós olhávamos, quando as pessoas olhavam para a gente, eles olhavam e diziam, nunca pode dar certo. Nunca pode dar certo. E eu vou te falar sincero, se eu me olhasse há um tempo atrás, eu ia dizer, eu nunca vou dar certo. Jesus trabalhou comigo, Jesus conhece um pouquinho, Jesus sabe o que eu fiz. Um podre. Fala sério, que esse homem vai pregar na igreja agora? Pastor, o cara não gosta de Bíblia, nem de gente. Agora com vocês, né? Agora eu estou gostando. Mas antigamente, não, essa família aqui mudou a minha vida. Porque antigamente, gente, eu não ficava, eu não parava perto de ninguém. Não, quando as pessoas iam visitar a gente, eu saía. Eu não ficava, não gostava de conversar, eu não tinha papo, eu era assim. Deus mudou a minha vida, mas foi necessário Ele mostrar o que estava no meu coração. Mas Deus mudou a minha vida, mas Ele precisava mostrar o que estava no meu coração. Ele precisou me moer, Ele me arrastou na lama, e com isso Ele arrastou ela também na lama. Quem olha assim, pelo amor de Deus, mas ela... Você sim, você merece tudo de ruim, mas ela não. Ela não, arrumava outro homem, ou um cara bem rico, alguém mais entendido, né? Não. Deus fez com que a gente passasse juntos, para que a gente pudesse experimentar juntos da vida de Deus. Para que a gente pudesse experimentar a transformação. Mas depois leia a história de Jó. Chega num capítulo e vai falar assim, se Deus tirar a vara, se Deus parar de me atormentar, eu vou falar com Ele. E aí eu vou mostrar o quanto eu sou justo, o quanto eu sou reto. Eu não fiz nada de errado, Ele precisa saber. Será que Ele não está vendo? Ele chega a dizer, será que Deus tem olhos de carne? Será que Deus é homem comum?
Será que Deus não sabe o que está fazendo? E aí Deus, depois de toda a queixa de Jó, depois de toda a reclamação de Jó, Deus se mostra, se manifesta, vai para junto do seu filho. E aí, para quem acha, assim, quando nossos filhos fazem malcriação, quando já passou a ira, quando passa a raiva, a gente chega, abraça o filho, passa a mão na cabeça, faz aquele carinho. Não é assim, neguinho. Não, meu filho, não. Toma aqui um videogame. Não, passa a dor aí, toma aqui um PlayStation, A gente presenteia. Não é com a gente, não. Isso são outras famílias. Mas a gente não. Mas Deus não chega assim, não. Não. Você está pensando que depois de tudo que Jó passou, e provavelmente Jó deve ter passado um tempo sofrendo, deve ter sido alguns anos, não foi de um dia para o outro, não. Jó deve ter ficado se coçando com um caco de telha há muito tempo. Jó deve ter ficado sem amigos, Jó deve ter ficado sem ninguém perto, por muito tempo. As pessoas não aguentavam olhar para ele. E era um homem, segundo Deus, reto, íntegro, justo. Quando eu olho para a minha vida, eu não sou nem perto de Jó. Um mosquitinho perto de Jó. Porque ele dedicou a vida dele a fazer certo. Eu não, eu errei. E do que eu me queixo quando Deus me corrige? E se Deus quer corrigir a Jó, vocês acham que eles não vão corrigir a gente? Acha que não? Deus corrige. Se a gente fica viajando na batatinha, Deus corrige. Se a gente fica com várias elucubrações aí, viajando na maionese, achando que Deus está se agradando de tudo que a gente faz, gente, não viaja. Deus vai corrigir. Deus vai tratar. E se Ele te ama, Ele corrige. Porque quer ver o teu bem. Jó 38. Volta um pouquinho. Depois que Jó falou, Deus responde a Jó. Diz assim, versículo 1. Depois disso o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos, se prepara, O cingir é quando o homem ia para a guerra ou ia trabalhar, então ele se preparava para fazer aquela missão. Deus está falando agora, cinge o teu lombo. Vem com tudo, vem preparado. Agora cinge os teus lombos, como homem. Perguntar-te-ei e tu me responderás. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Você, para comigo. O cara está sofrendo, está todo moído, está ralado, perdeu os filhos, perdeu tudo, aí vem Deus. Quem é você, criatura? Onde você estava? Onde você estava quando eu fundei a terra? Em suma, sou senhor dela. Quem é você? Está falando do quê? O que você está falando? Me fala, me responde. Onde é que você estava quando eu fundei a terra? Quando eu fiz tudo que é meu, que não é seu, onde você estava? Eu tenho direito. E você tem direito de quê? Então me responde, qual é o seu direito? Capítulo 40, versículo 1. Respondeu mais o Senhor a Jó, dizendo: porventura o contender contra o Todo-Poderoso é sabedoria? Olha, percebe bem, ele diz mais: quem repreende assim a Deus, responda por isso. Já pensou? Às vezes eu vejo aqueles programas de julgamento, como é que fala? De juízo, não. Sei lá, advogado e o juiz, E aí vem os caras querendo se exasperar, como é que fala? Júri, programa de júri, E vem os caras, os condenados lá, querendo se exasperar com o juiz. Baixa a bola aí. Você não está falando com um coleguinha seu, não. Baixa a bola aí. Agora você imagina, falando com o justo juiz, por que eu nasci? Por que eu nasci? Por que você me encobriu essas coisas? Por que o Senhor não me revelou que eu ia sofrer isso? Me matava logo, que aí acabava o sofrimento. Você percebe? Quem é você para contender com Deus? Quem é você para se exasperar contra Deus? Quem é você para simplesmente olhar com o olhar
de altivismo, ou de orgulho, ou de sei lá de quê, para Deus. Quem é? Quem somos nós? Criatura falando do Criador? Jamais. Mas Jó responde. Olha aí, versículo 3. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: eis que eu sou vil, sou mau, sou ruim, que te responderia eu? A minha mão põe na boca. Versículo 5. Uma vez tenho falado, e não replicarei. Ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Versículo 6. Então o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: cinge agora os teus lombos, como homem. Eu te perguntarei, e tu me explicarás. Deus agora vem falando mais ainda com ele, vem trazendo coisas insondáveis, coisas admiráveis, coisas extraordinárias. E chega no capítulo 41, ele vai falar de Leviatã, ele vai falar de um dinossauro, de um ser grande, poderoso, que ele criou, que Deus criou, e Deus faz comparação. Olha para esse monstro, olha para esse dinossauro, esse ser tão grande que eu fiz, tão poderoso, olha para ele, fui eu que fiz, consegue você ir contra ele? É como se Deus estivesse falando assim: eu fiz essa criatura tão poderosa, tão grande, e você não consegue ir contra ele? Como é que você quer ir contra mim? Que fui eu que fiz ele. Entenderam? Deus começa a mostrar para Jó não só a grandeza desse bicho, mas também fala da avestruz. Vê a avestruz, como ela é burra? Ela se esconde aonde? Bota a cabeça na terra. Tem o perigo, bota a cabeça na terra. Já viu? A gente vai fugir do perigo. Faz o quê? Bota a cabeça na terra. Ele fez a avestruz assim. Fui eu que fiz. Deus mostra. Tanto um grandão como uma ave que a gente olha assim, chega a ser ignorante nessa ave, né? Pelo amor de Deus. Ao invés de correr para um lugar para se esconder, não, vai enfiar a cabeça na terra. Mas Deus fez assim. Ele mostra a sua grandeza, o seu poder, a sua majestade. Para quê? Por quê? Para que você pudesse conhecer a grandeza de quem Ele é e pudesse temer Ele da maneira certa. Olha o versículo, olha o capítulo 42. Jó vai responder agora a Deus. Depois de tudo que Deus fala para Jó, ele responde a Deus. Diz assim, capítulo 42. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: bem sei que tudo podes. O que é tudo, igreja? Tudo é tudo. Não tem meio termo. Vocês sabem por que eu voltei para casa? Vocês sabem por que eu voltei e disse: eis-me aqui? Porque eu entendi que a minha vida não estava nas minhas mãos. E não fiz isso por medo de Deus. Fiz isso por entender quem é Deus. Porque se eu tivesse medo de Deus, eu não amaria minha esposa nem os meus filhos. Eu estaria cumprindo algo para que Deus continuasse olhando para mim e visse: nossa, olha, Ele está fazendo tudo o que eu estou mandando. Só que não adianta eu cumprir nada do que Deus está fazendo, porque Deus vê o que eu faço, não só no exterior, mas Ele vê o meu coração. Quantas pessoas a gente não trata assim? Fala, amigo, tamo junto, camarada, tu é o cara, não, você é o cara, você, não, você. Quando vira as costas, miserável, detesta aquele cara, maluco. Quantas vezes eu já fiz muito isso. Trabalho então, né? Você quer abraçar, fingir que não, pode deixar, eu estou contigo. Assim, miserável, cara, porque eu não me escondi daquele cara, ele me viu, mané, agora eu vou ter que fazer. É mentira, é verdade. Só que Deus vê. O amigo acha que eu sou apaixonado por ele. Acha que a gente é assim, coladão. Pô, cara, quando tem festa, ele me chama, tudo para churrasco. Ei, vou chamar o Dudu, que o cara é assim comigo, mas não sabe como é que está meu coração. Não sabe, mas Deus sabe. Então não adianta a gente tentar fazer coisas para agradar a Deus. O que Deus pede é
compreensão, entendimento. Olha o que Jó diz. Vou ler novamente o versículo 1. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: bem sei que tudo podes, e que nenhum, sabe o que é nenhum? Não é sonhos, não, nenhum dos sonhos, igual as musiquinhas, não. Os sonhos de Deus. Gente, Deus não sonha, não. Sai fora disso. Deus não sonha. Deus não comeu uma feijoada daquela igual a gente gosta, né? Depois chupa aquela laranja maneira, aí dá aquela dor de barriga, aí ele vai dormir, desculpa. Mas está de noite lá e começou a sonhar, né? Está passando mal aqui por causa do feijão. E sonhei com o meu servo. Pelo amor de Deus, cara. Porque a gente é assim, come uma feijoada e vai dormir. Não tem um monte de sonho. Deus não sonha, Deus está acordado. Deus não come igual a gente, Deus não passa mal. Deus é Senhor da vida. Ele está vendo tudo, o nosso coração. Ele planejou. E Ele executa o seu planejamento. E graças a Deus, por nós pertencemos ao plano de Deus. Sabe como isso é lindo e extraordinário? Porque Deus poderia muito bem fazer todas as coisas e depois destruir todas as coisas sem revelar para a gente. Ele revelou, Ele se mostrou: olha, estou aqui e vou dar a vocês a conhecer os meus planos, mesmo que vocês não entendam o que vai acontecer com vocês. Mas eu esclareço para vocês que sou Deus e Senhor, e os meus planos não podem ser frustrados. Olha a continuação do texto. Versículo 3. Quem é esse? Jó falando, né? Quem é esse que Quem é esse que sem conhecimento encobre o conselho? Porque isto relatei, o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis, coisas que eram além do meu entendimento, maravilhosas demais, e que eu não entendia. O que eu estava falando, falei porque não conhecia. Falei porque eu achava que era certo. Falei porque aprendi, me informaram desse jeito. Veio o pastor lá, Eduardo, lá, e falou que era dessa forma. E eu repeti aquilo que ele falou. Porque eu não conhecia, eu só ouvi aquele homem falar. Eu aprendi, eu vou lá na escola lá na terça-feira, porque a escola é na terça-feira. E o pastor disse assim, então eu estou falando o que o pastor disse. Foi o pastor Eduardo que falou. Corrige ele, não sou eu não. Não, Deus vê o teu coração. Quando nós estudamos, é para conhecer Ele. É para gente ser cheio dEle. Então o Jó agora está entendendo. Eu entendi. Eu falei o que não era para eu falar. Eu tentei encobrir o conselho. Eu tentei falar do que não era para ser falado. Mas agora, olha o que diz aqui o versículo 4. Escuta-me, pois, e eu falarei. E te perguntarei, e tu me ensinarás. Cara, isso é glorioso demais. Agora ele não quer o conselho dos homens, agora ele quer o conselho de Deus. Entenderam? As coisas que a gente aprende, não aprende para ouvir o que o homem diz, a gente aprende para entender o que Deus está falando. Porque senão a gente não consegue caminhar nesse mundo. Porque os nossos caminhos são encobertos. Porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Hoje a gente está com saúde, amanhã não. Hoje a gente tem dinheiro, amanhã não. Hoje a esposa está bem contigo, amanhã ela está de mal. É mentira ou é verdade? As coisas são assim. Não muda. Elas têm essa dificuldade. Nesse mundo é assim. Então o que nós fazemos? Ouvimos o que Deus quer. E perguntamos a Ele, Deus, quero ouvir do Senhor o conselho. É do Senhor que eu quero entender. É do Senhor que eu preciso entender. Para que eu possa amar as coisas que o Senhor me deu aqui na terra. Para que eu possa conviver com meu filho, com a minha esposa. Para que eu possa conviver quando vier a falta de dinheiro. Para que eu possa ter condição, ó Deus, de sustentar a minha vida nos problemas que vierem. Ele continua, ele não para não. Versículo 5. Como com o ouvido dos meus ouvidos ouvia, mas agora os meus olhos te veem. Eu ouvia, mas agora eu vejo. Versículo 6. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza.
Essa é a parte mais gostosa, quando aquele que busca Deus conhece o seu Senhor. É a parte mais linda que tem. Quando Deus permite que venha a luta, a tribulação, e aí Deus se revela a você. Deus se mostra para você. Deus diz, eu sou Deus. Deus não te abandonou, não. Deus não te rejeitou, não, por causa dos sofrimentos, das tribulações. Não, 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 Deus não faz isso, não. Ele simplesmente quer se apresentar para você como Deus e Senhor, como Criador. E não adianta você fugir. Não adianta você virar as costas. Não adianta fazer pico, não adianta xingar, não adianta olhar para trás. Quantas vezes, quando a gente começou nesse ministério, quantas vezes, não estou falando aqui não, logo que a gente começou, eu olhava para a minha vida, olhava para o caminho que tinha que trilhar, eu olhava para Deus e dizia, eu não quero isso não, Deus. Eu não quero isso não. Não quero isso não, conversar com gente, falar com gente, ouvir problema de gente, quero isso não. Ter que falar do Senhor para os outros? Ah, não quero não. Não quero não, porque tem gente que não vai nem querer ouvir quem é o Senhor. Tem gente que quer ouvir que você dá as coisas. O que você quer? Eu queria, pastor, um algodão doce. Calma aí que eu vou resolver teu problema. Deus, dá um algodão doce para o teu servo aí, entendeu? E aí o cara vai olhar, pô, esse pastor é bom mesmo, hein? Pediu e Deus deu algodão doce. Agora fala para o cara assim, olha, Deus está no controle da tua vida. Deus tira, Deus dá. Deus pode fazer como pode não fazer. Não quero ouvir esse cara não. Quantas vezes eu já ouvi isso? Quantas vezes? Fala a verdade. Prega o que está escrito. Só prega o que está escrito. Eu já ouvi falarem para mim. Já me chamaram até de otário e tudo. Pastor, desculpa a expressão, mas você é otário. Sim, assim você não vai ganhar nada da igreja, não. É assim que falam. É assim que falam. Corre nos ministérios que tem por aí, onde os pastores só gostam de lucro. Corre. Fica ouvindo as histórias por aí. Fica ouvindo para ver onde é que eles pregam. Fica ouvindo o manual de iludir a igreja. Corre para aí para ver. A Bíblia é só um adereço. Quando nós seguimos ao Senhor, Ele nos revela a sua santidade, a sua grandeza, e Ele quer que você o compreenda e entenda quem Ele é, com arrependimento. É o versículo 6. Por isso me abomino e me arrependo no pó. Quer se chegar a Deus, quer conhecer a Deus, é com arrependimento. Nunca é com orgulho, nunca é com o seu conhecimento, nunca é com o que você acha. É Deus, estou aqui. Fala e eu escuto. Não é o programa, fala que eu te escuto, não. Não. Fala que o teu servo está aqui te ouvindo a tua voz. É a voz do Senhor. Mesmo que alguém esteja pregando, eu estou aqui falando, não estou falando um monte de coisa, mas o que o servo faz? Deus, eu ouvi assim, mas me mostra se é verdade. Me mostra a tua palavra. Me ensina a conhecer o Senhor. Me ensina a estar diante do Senhor. Me ensina a ouvir a tua voz. Jó, quando ora a Deus, Jó não pede a Deus que Deus o recompense, porque ele reconheceu que ele era Deus. Deus, olha aí, já entendi. Pô, show de bola. Agora, Deus, me devolve as coisas. Né? Eu fui no terreno do inimigo e tomei o que ele me tirou. Não é essa não. Restitui. Deus, me restitui agora, porque o diabo levou. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Não. Jó não teve esse entendimento, não. Jó orou, falou com Deus, pediu entendimento a Deus, para que ele pudesse se arrepender, para que ele pudesse olhar, para que ele pudesse admirar a Deus. E aí Jó o que faz? Vai orar pelos seus amigos, porque eles não compreendiam, porque os amigos vieram acusar. Os amigos de Jó chegaram a falar, você deve ter olhado para a mulher do vizinho, você deve ter roubado o pobre, você fez alguma coisa errada para Deus estar fazendo isso contigo, Jó.
E Jó tentando se defender. E agora Jó para de se defender. E agora ele entende quem é Deus, o que ele faz? Ora pelos seus amigos. Abençoa a vida dos seus amigos. E Deus diz para os amigos: vê o servo? Está orando por vocês. Vai e abençoa o meu servo. E todos trouxeram a Jó, e Jó teve o dobro de tudo o que ele tinha antes. Pode ser que não aconteça assim. Porque tem gente, então é fácil, então vou orar pelo meu inimigo, porque amanhã vai dar tudo certo. Se é esse o passo, né? Então eu oro pelo meu inimigo, vai dar tudo certo. Gente, não é isso. O que nós fazemos é engrandecer o nome do Senhor. E dizer: Deus, eu te conheço. Eu vou usar, Henrique, o teu exemplo, tá bom? Posso usar o teu exemplo de ontem? Nós estávamos conversando e Henrique tinha problema com bebida. E eu amo essas histórias, eu amo porque eu passei por isso. E ele chegou ao ponto do médico dizer para ele: se você não parar de beber, 3 anos, 6 meses, já era para tu. Já era, vai dar ruim. E ele conseguiu entender com isso e foi parando, parou de beber, parou de fumar. Eu vou resumir aqui porque a gente conversou, não vou trazer direito como é que é o negócio. Mas o que acontece quando a pessoa começa a reconhecer o seu erro? Começa a sobrar em casa. É fato. Aquilo que você não conseguia fazer, você começa a conseguir fazer. A disposição que você não tinha, você começa a ter. Aquela coisa que você almejava, você começa a ter. Porque você começou a deixar de olhar para o lado onde destruía a tua vida e começou a olhar para o lado que restaura a tua vida. É automático. Eu não ganho grande coisa, a gente não recebe da igreja, o nosso salário é pequeno. Cristina saiu da empresa. A gente, quando eu olho para a minha vida, a gente não tinha condição de ter nada não, gente. Não tinha não. Não e não e não. Eu olho e eu falo assim: como é que hoje Deus me permitiu ter? Sério. E não foi porque a gente buscou ter, não. A gente entendeu. Deus me fez voltar para casa para cuidar da minha mulher. Como ele disse assim: como eu amei a igreja, você vai amar a sua esposa. Eu falei: poxa, vai ter que ser tanto assim. Porque Jesus amou a igreja morrendo por ela, né? Fala sério. Tá bom, Deus, eu volto para casa. Mas eu entendi, eu falei: não, eu tenho que morrer pela minha família, eu tenho que dar a minha vida ao Senhor em favor dos meus. Vocês entenderam? Então eu já não estava mais preocupado com o resto, e vocês sabem, a minha preocupação não é o ter, e Deus foi dando. Mas eu sei que amanhã posso não ter. Não tenha dúvida disso. Eu trabalho num lugar, numa igreja, e se acontecer o que está para acontecer, eu já não tenho mais trabalho. Daqui a um tempo aí o anticristo está aí, a nova ordem mundial, fecha as igrejas, e eu vou para onde? Quem é você? É crente? Não tem trabalho para tu aqui não. Sei, cara, porque está tudo correndo para isso. É só você entrar aí nas coisas, aí nas leis que tem contra a igreja, contra os evangélicos. É só entrar, é só ver. Está aí, está estampado na cara da gente. Amanhã eu posso não ter nada. Mas a minha vida não está segura no que eu tenho. Ela está segura em Deus. O que nós cantamos aqui? Eu confio em Ti, eu confio em Ti. O Senhor guarda a minha vida, é o Senhor quem me prospera, é o Senhor quem dá. Tendo ou não tendo, somos do Senhor. Jó entendeu. Sabe o que é mais gostoso? Além de Jó ter uma vida íntegra, reta e temente a Deus, sendo um religioso, ele deixou de ser um religioso, mas um servo de Deus, alguém que amava o seu Senhor, alguém que se deu pelo seu Senhor, alguém que não tinha mais a sua vida mais importante do que amar a Deus. E o próprio Deus o abençoou. Capítulo 19. Jó, num momento, ele começa a exaltar a Deus. E nesse momento, aqui no versículo 25, ele vai dizer aqui assim: de todo o sofrimento que ele está passando, ele tem um entendimento firme, porque eu sei que o meu Redentor vive. Aquele que vai me redimir está vivo.
e que por fim se levantará sobre a terra. Está falando do nosso Senhor Jesus. Ele lá naquele tempo, antes, no tempo, ele era do tempo lá de Abraão, né? Ele era da mesma cidade lá de Ur dos Caldeus. Um servo de Deus naquele tempo já tinha conhecimento do Redentor. E ele, quando ouve a voz de Deus, ele tem a consciência de que o Redentor julgou a sua causa, porque Deus se revelou a ele. Esse deve ser o nosso maior desejo, conhecer a Deus, através daquele que advoga, aquele que vai a favor nosso. Cristo está com Deus ao lado, lá de Deus, lá dizendo: esse é meu servo, esse é meu filho, eu morri pelos seus pecados. Ele vai receber correção, vai passar por tribulações, mas esse é o meu servo, está nas minhas mãos, debaixo da minha graça. Porque o próprio Redentor disse: no mundo tereis aflições. Mas, o que ele disse? Tem de bom ânimo. O que ele fez? Venci o mundo. Crê em Deus, confia em Deus. Se Ele te ama, temos correções. E quando Ele nos corrige, nos fortalecemos, nos tornamos mais fortes. O mundo já não nos amedronta mais. Vírus, pestes, doenças, governos, sistema, não nos amedronta mais. Estamos firmados em Cristo Jesus. Deus fortaleça a tua vida no Senhor. Deus te enriqueça com o conhecimento cada vez mais dEle. Não tenha medo de Deus. Tema Deus com amor. Não tema Deus achando que pode perder alguma coisa. Tema Deus em não poder conhecê-lo. Aí você deve temer a Deus. Se o teu temor é porque vai perder alguma coisa, gente, cancela isso da tua mente. Tema Deus porque Ele é Deus e Senhor de tudo e você precisa estar com Ele. Você precisa ouvi-lo, em nome de Jesus. Eu não sei falar como ele. O outro chorando. Eu vou tentar falar. Eu já falei isso com ele. Né? Sim, ele foi um péssimo exemplo para mim, na época. Eu trabalhava com ele e via as coisas, realmente. E eu falei isso para ele, uma vez. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O seu exemplo ruim não se compara ao que é hoje em dia. Quantas coisas aprendi com ele. Não estou aqui engrandecendo ao pastor, não. Eu quero que todos saibam que como Deus faz as coisas. Eu acompanhei a vida dele toda, desde quando a gente começava a trabalhar. Isso, como moleque. Né? A gente tinha um desentendimento muito grande, né? Eu não podia chegar perto dele que ele me batia. Ele não gostava de mim. Ele não gostava de mim. Um belo dia a gente começou a trabalhar junto e Deus nos uniu de uma forma que a gente não entende. Né? A gente recebia 5 OS e enquanto todas as equipes saíam 5 horas, a gente saía meio-dia, porque a gente conseguia um sincronismo tão grande. E Deus começou a trabalhar na nossa vida nesse tempo, mesmo tendo esse problema todo. E como Deus me abençoou por causa da vida dele. Deus não me chamou pastor, não chamou meu irmão mais velho para ser pastor, não chamou a minha irmã para ser pastor, que é a mais velha ainda. Chamou ele. E Deus chama cada um de uma maneira diferente. Eu estou ali quietinho no meu teclado ali, às vezes vou para baixo e tal, e eu não faço quase nada na igreja. Eu sei que tenho abençoado alguma coisa, sei. Mas como tem me abençoado? Estar aqui e escutar a verdadeira palavra,
Amados irmãos, como é difícil pregar isso aqui hoje em dia, falando a verdade disso aqui. Nós temos que orar pelos pastores que nós temos. Não estou engrandecendo eles, não. Eu sei que é difícil. Eu não sei quantas pessoas pararam já para conversar com algumas pessoas. Como é difícil, até no meio cristão, conversar com pessoas sobre a verdade, porque não tem a verdade. Você fica horrorizado porque tem pessoas que nem sabem que vão para o céu, ou dizem assim, será que eu vou para o céu? Não sei, será? Jesus Cristo morreu pela sua vida, Ele derramou seu sangue, e eu aprendi isso aqui. Nós precisamos saber quem somos diante de Deus. Precisamos seguir a Deus. E eu não podia deixar, ele fala sempre, meu irmão me acompanhou, sabe? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu queria estar no dia que Jesus transformou o vinho, quer dizer, a água em vinho. Eu vi agora. E eu acompanhei isso. A água para o vinho. Deus faz. Deus faz. Jesus.